Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai. Então a gente começa com Sita Maharaj e Jai. Uma verdade absoluta revelada encontra-se em diversos graus na Bíblia, no Alcorão, nos Vedas e nas outras escrituras do mundo. É através deste processo que a verdade é parcialmente revelada nas diversas partes do mundo. Na proporção do pensamento e capacidade de cada grupo de pessoas em particular. A verdade revelada é confiável, mas ainda assim é modificada para ajustar-se às pessoas a quem se entende. Na verdade, existe um teísmo mais pleno, né? E um teísmo um pouco mais relativo, a gente pode dizer assim, né? Ou seja, o teísmo pleno é esse teísmo que nós vemos, né? O Bhakti Yoga, ou seja, a yoga da devoção, onde você realmente pode, 24 horas por dia, ter uma conexão com Krishna, você pode realmente entender as coisas de uma maneira mais confiável. Por quê? Porque Krishna mesmo, ele fala o Bhagavad Gita, ele está ali diretamente no Bhagavatam, os Vedas, os Puranas, né, Itihasas, Mahabharata, enfim, todas essas escrituras, elas têm muito aporte, além do aporte filosófico, elas têm um aspecto de autorrevelação mesmo, né? Então isso é uma coisa muito descendente. E quando ele fala, ou seja, quando ele fala da Bíblia, o Corão e outras escrituras, elas também têm o seu aspecto absoluto, isso, né? Aspecto genuíno nessas escrituras. Entretanto, aí a verdade revelada não foi entregue de uma maneira total, assim, expansiva, podemos dizer assim, né? Se podemos dizer assim. Por exemplo, a gente vê, né, Jesus Cristo, ele não falou muitas coisas, ele falou algumas coisas, mas ele mesmo parece que ele disse, se eu não me engano, ele falou assim, eu não posso falar muito, né? Um momento ele fala assim, eu não posso falar muitas coisas porque vocês não estão preparados. Ele não falou de reencarnação, ele não falou de vegetarianismo, nada disso, né? Ou seja, do que poderia comer, não comer, ele não entrou nesses tópicos, assim. Porque realmente as pessoas daquela época não estavam preparadas, eram pessoas assim que tinham mais enredamento material, né? Assim, ou seja, eles não tinham a capacidade de entender aquilo que ele queria mostrar. Mas ele, claro, ele falou da essência do amor, ele falou, né, da compaixão, enfim. Isso foi Jesus Cristo. Já mesmo nos Vedas, né, você entende que nem tudo foi revelado? Claro que não. Ou seja, não tem como as escrituras não podem revelar tudo para a gente. Não tem como. Elas dão uma noção, mais ou menos, de como é a coisa. Mas não é uma revelação completa. Ou seja, não é que você vai encontrar tudo nas escrituras. Não encontra. Por isso você precisa de sadhu, você precisa sadhu Vaishnava, Guru sadhu Vaishnava. Quando você tem isso, fica muito mais fácil. Porque ele vai te revelar coisas que você nem imaginava que estavam nas escrituras. Inclusive, quando você lê o Bhagavad Gita, né? Imagina, você não vai chegar à conclusão, assim, por você mesmo, né, que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Não tem como. Você vai ter uma noção, mas você não consegue chegar a essa conclusão, né? Inclusive, por exemplo, os impersonalistas, eles dão uma interpretação completamente distorcida, né, do Bhagavad Gita, né? Inclusive, eu vi um impersonalista, né, ele dizendo que, por exemplo, quando Krishna ele fala, né, Mamana Bhavama Bhaktu, Mamana. Mamana significa pensa em mim, pensa em mim, né? E aí esse impersonalista, enfim, esse Advaitavada, ele diz, não, mas Krishna quando fala pensa em mim,
Não quer dizer Krishna, uma forma de Krishna. Ele fala assim, imagina. Não, pensa em mim, pode ser pensar em qualquer coisa. Tudo é Deus, é tudo. Tem tudo. Então você pode pensar numa barata. Ele fala assim. Você pensa numa barata e Deus, é Krishna mesmo, é barata. Você pensa na barata, pensa num cachorro, não importa. Porque Deus está em todas as coisas. Isso não deixa de ser, não deixa de ser verdade, mas só que Krishna não quer que você pense na barata, né? Você não quer virar, se tornar uma barata na próxima vida. Entende? Quem quer ser barata aqui? Levanta a mão. Não tem como. Ninguém vai querer ser barata, né? Então você tem que pensar em Krishna. Ele tem uma forma, por isso as escrituras descrevem a forma dele. E aí que está o problema, os personagens, eles matam essa forma, né? Por isso o Mahaprabhu estava muito bravo com Prakashananda Sarasvati, assim, porque ele falou, não, esse cara ele tá tirando a minha forma, né, Mahaprabhu, nesse êxtase, assim, falar, ele tá falando que eu não tenho braços, que eu não tenho mãos, né? Então, imagina. E quando ele se encontra com Prakashananda Sarasvati nesse encontro, né, imagina, ele vai lá de uma forma assim muito humilde, assim, ele chega lá, né? Primeiro ele não queria se associar com Prakashananda Sarasvati, ele não queria. Por que Mahaprabhu não queria se associar com Prakashananda Sarasvati? Porque ele estava atuando na plataforma de Madhyama Adhikari, ou seja, numa plataforma intermediária. Ou seja, então nessa forma intermediária ele estava discriminando. Ele falou, não, eu não vou me associar com uma pessoa que não acredita na forma de Deus, né? Então acreditar na forma de Deus é uma coisa muito incrível, né? Deus tem uma forma. Você tem uma forma, por que Deus não pode ter uma forma? Então é uma coisa assim. E nesse momento Mahaprabhu foi lá e ele ficou aonde se lavavam, né, os pés, né, um local lá onde se deixavam, um local assim bem assim, como a gente pode dizer, é, contaminado, assim, onde ninguém estava sentado ali, Mahaprabhu estava sentado ali. Então Prakashananda Sarasvati foi lá e falou, vem cá, ele percebeu a refugência de Mahaprabhu e falou, vem cá, eu vou te... Eu não fica aí não, você é um sannyasi, vem cá. Mas ele era um sannyasi muito diferente, porque ele estava cantando, dançando, né? E isso para eles era muito complicado. Prakashananda, ele fala para ele, pergunta para Mahaprabhu, né? Por que você tá cantando? Por que você tá dançando, né? Para com isso, você é um sannyasi, tem que estudar o Vedanta. O que o Mahaprabhu fala? Murkatumi tomara nahika Vedanta de cara. Krishna mantra já passada aí, mantra Sara. Assim Mahaprabhu fala. Ele fala, olha, eu sou um tolo, o mestre espiritual falou que eu não tenho a qualificação para estudar o Vedanta, por isso ele falou que eu devo cantar. Porque na realidade o canto é a essência, né? A essência de todas as escrituras. Eu devo sempre cantar Japassara, sempre Japassara, e porque o mantra é a essência, esse mantra é a essência de todas as escrituras. Então Mahaprabhu explicou para ele, eu não vou ficar só estudando o Vedanta, não tem como fazer isso, né? Realmente o estudo é bom, é importante, o guiana é importante, entretanto, no início é importante, depois nem tanto. Tem a sua importância, mas não é tanto assim. Então, por isso, entender que essa verdade absoluta é para nos ajudar, e ela vai sendo revelada. O dia Vaishnavismo é religião, é filosofia. O que é isso? O Gaudiya Vaishnavismo, ele é uma religião, a gente pode entender que é uma religião, só que não é uma religião sectária, né? Ou seja, não é uma religião dogmática. Por quê? Porque o que ele está pregando é o Sanatana Dharma. E o Sanatana Dharma significa a religião eterna da alma. Então, qual é a nossa religião eterna? Ou seja, qual é o nosso Dharma eterno? É ser feliz, esse é o nosso Dharma, essa é a nossa natureza. Se você pode classificar em poucas palavras o seu Dharma, o seu dever, Dharma significa também natureza, você precisa ser feliz. Esse é o ponto. Se você não é feliz, você não está na sua verdadeira posição. Claro, no mundo material ninguém consegue ser feliz, assim, continuamente, né? Porque tem tantas misérias, essas kleshas, né? Que a gente até já falava ontem, né? Adhyatmika, de Bhautika, de Daivika, as misérias causadas, né? Pelo mundo material,
por outras entidades vivas, agentes da natureza, nossa mente, o nosso próprio corpo. É uma coisa que a gente sempre vem falando isso. Por quê? Porque o primeiro passo é você dar um passo atrás. Se você quer praticar a vida espiritual, você tem que dar um passo atrás. Quando você dá esse passo atrás, o que significa isso? Significa que você olha o mundo material e você fala, não, o mundo material realmente não está muito bem. Então você um recuo, né? De você não acreditar nesse mundo material, assim, realmente acreditar nessas coisas que estão realmente vendendo para você. Então não é isso. Então você realmente não quer isso. Claro, você precisa participar do mundo material, mas não pode ficar aceitando tudo isso. Né? Então o Gaudiya Vaishnavismo, o que ele vai pregar é o Sanatana Dharma, a religião eterna da alma. Né? Agora, você pergunta, é uma filosofia? Também. Nós temos uma filosofia, né? Uma filosofia, ou seja, nós seguimos uma Sampradaya, uma linhagem, né? A Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya. Então nós temos a nossa filosofia é essa filosofia que a gente estava até explicando esses dias, né? Que é a Tinta Beda Beda Tato. Ou seja, basicamente a gente vê a diferença entre a alma e Deus. Né? Existe essa diferença entre a alma e Deus, a gente vê isso. Né? Por exemplo, na filosofia de Shankaracharya, no monismo, no Advaita Acharya, Advaita Advaita Vada, né? Advaita Vada, como a gente fala, nessa filosofia Mayavada, eles não veem diferença entre a alma e Deus. Para eles é a mesma coisa. Então, ou seja, não tem diferença. A gente vê essa diferença. E foi Ramanujacharya, que é outro Acharya. O Acharya significa um professor, mas é um professor especial, um professor que dá uma contribuição filosófica muito forte. Ele deu, né? Então ele mostrou essa diferença entre a alma e Deus, a alma e Krishna. Existe uma diferença, né? Não é que é igual. Ou seja, é igual em qualidade, né? Mas não em quantidade. Então, na realidade, ele mostra essa diferença, né? E Madhvacharya vem trabalhar mais esse ponto, e Mahaprabhu, que é como assim, o percussor, assim, o líder da nossa Sampradaya, da nossa assim, filosofia e religião, ele estabelece esse Atinta Beda Beda Tato, ou seja, que é igual, é diferente, ou seja, você é igual à alma, ou seja, a alma é igual a Deus, ela é igual, sim, mas ela é diferente, e igual e diferente ao mesmo tempo. Isso é inconcebível. Você não consegue entender isso, você não consegue explicar isso de uma maneira correta, né? Assim, apropriada. Então, por isso a gente está entendendo que a filosofia, ou seja, a religião sem filosofia, ela se torna como um certo fanatismo. Né? Por exemplo, você tem uma religião que você não tem uma filosofia. Então você fica, não, porque você fica meio especulando, assim, não, porque. E querendo que as pessoas sigam algo que não tem uma filosofia, ou seja, não está baseado numa filosofia. Então isso se torna um certo fanatismo, isso, né? Você querer derrotar as pessoas porque você acha que a sua fé é superior à dos demais e em nenhuma parte você não tem uma argumentação filosófica para isso. Né? Se você não tem uma argumentação filosófica, por exemplo, para obrigar uma pessoa a seguir sua fé. Como você vai obrigar alguém a seguir a sua fé? A fé é uma coisa que você segue porque você tem uma vontade, né, de realmente seguir, não é? Você não pode obrigar ninguém a seguir algo, não é verdade? Mas as pessoas obrigam. Ou seja, e de uma forma mais assim grosseira e de forma sutil também. Existe isso também, a gente tem aqui uma moça que está aqui com a gente, imagina, ela é do Irã. E ela falou pra gente, ela falou, não, lá, se eu estou na minha família, se eu não quero seguir, né, o Alcorão, se eu não sigo a religião deles, né, no caso eles são muçulmanos, né, eles me matam, simplesmente eles me matam, assim, só isso, te matam, porque você não quis seguir. Então, gente, então isso é um fanatismo, por que você vai matar uma pessoa porque ela não quer seguir a sua fé? Não tem sentido nenhum. Ou seja, e Krishna mesmo, ele não é assim, se você pensa, ou seja, Krishna, ele fala que tem a fé no modo da bondade, tem a fé no modo da ignorância, a fé no modo
no modo da paixão. Ele vai explicar os vários tipos de fé. Né? O que é fé? Shraddha Shabe Vishvasa Kare Sudrida Nishchaya Krishna Bhakti Kale Sarva Karma Pitahara. Isso é fé. Fé significa que você acredita que se você está fazendo algo, e isso é suficiente para satisfazer todos os outros seus desejos. Isso é fé. Essa é uma das definições da fé. Ou seja, a capacidade de você se conectar com o infinito através da sua crença. Então, por exemplo, o Bhakti, ele precisa de fé. Isso é fé como a elegibilidade para o Bhakti. Sem fé, você não vai poder praticar Bhakti. Nem Guiana. Guiana é o que é o caminho assim, mais da renúncia, do conhecimento. Né? Então, um Guiane, ele vai renunciar ao mundo e ele vai ter muito conhecimento para que isso seja possível, né? Ou seja, o conhecimento vai dar a base filosófica para ele renunciar ao mundo. Isso é um Guiana. E ele tem ele tem que ter fé também, mas só que é diferente, ou seja, ele não tem só que ter fé, ele tem que ter renúncia. Já o Bhakti não precisa ter renúncia, não precisa. Você pratica o Bhakti, a renúncia ela vem automaticamente. Né? Você não precisa ser uma pessoa renunciada para praticar Bhakti, não tem como, não precisa disso. Né? E o karma marga, você tem que ter fé também, fé nas escrituras, fé que você vai poder se elevar a planetas celestiais. Você precisa ter fé que fazendo caridade você vai melhorar o seu karma, você vai estar numa posição superior depois. Então, a fé, ela faz parte da nossa vida. A fé faz parte. Krishna fala, você é a sua fé. Ele fala isso. Então, para fazer qualquer coisa nesse mundo material, você tem que ter fé. Assim, e se você não tiver fé, você não faz, não tem como. Você entra numa depressão assim, que você não acredita em nada, que você não vai fazer nada. Então, você não pode tolir a fé dos demais. Né? E se você pratica uma filosofia sem religião, ou seja, isso é puro sentimentalismo, assim, porque realmente você precisa entender a religião como algo. Religião, o que significa religião? Religião significa que você adota certas práticas, né? E essas práticas elas vão te ajudar na sua conexão com aquilo que você acredita. Isso é religião. Então uma pessoa pode ser religiosa, ela pode ser religiosa, né? E praticar a religiosidade, uma coisa assim, que é diferente, eu acho. Religiosidade é quando você realmente você segue tudo como tem que ser feito. Né? E religião e quando você vai falar a minha religião, né? Então você realmente tem o seu dogma, você tem a sua fé. Né? Mas talvez você não siga tudo isso como tem que ser seguido. Né? Então por isso as escrituras elas são como uma base para a gente, assim, para te direcionar naquilo que você tem que seguir. Né? Agora, se você vai seguir ou não, depende muito de vários fatores. Né? Então, sim, a filosofia e a religião, elas caminham juntas, elas têm que caminhar juntas. A religião tem que ter a sua filosofia e a filosofia ela tem que ter a sua religião, dentro desse contexto teológico, claro. Você pode ter essa religião aí, né? Você pode ter uma filosofia, né, muito doida aí, sei lá. E isso pode fazer bem a você, tá? Você pode ser um estoico, uma coisa assim, e é uma filosofia, tudo bem. Mas não é uma religião, ou seja, não é algo que vai, né? Te elevar assim. Você entende que você não, sei lá, que você não precisa, que você tem que sofrer, ou seja, que você tem que aceitar o sofrimento, enfim, mais ou menos esses princípios aí do estoico, alguma coisa assim, que eu não entendo muito bem. Mas, na realidade, não chega a ser uma religião, por quê? Porque não vai te conectar com algo supremo, né? Então caminham juntos. Eu acho que religião e filosofia devem caminhar juntos. Você não pode tirar uma ou tirar outra, né? É quando você pensa assim no aspecto da teologia, né? Que existe um Deus, esse Deus é o controlador, e esse Deus vai te ajudar em todos os momentos, ou seja, você precisa ter essa conexão com ele, e ainda que entender que ele tem esse aspecto localizado, né, que Separamatma, Antaryama, nós chamamos esse aspecto localizado dentro dos nossos corações,
e por isso ele está permitindo que você faça as coisas. Então, na verdade, Deus, com o aspecto Paramatma, ele não fica influenciando você, ou seja, ele está permitindo que você faça qualquer coisa, ele não está aí como. Não, ele não está se intrometendo muito na sua vida. Se você quer se aproximar dele, aí sim ele vai te dar a possibilidade disso. Agora, se você não quer, se você quer esquecer dele também, não tem nenhum problema. Né? Eu acho que é isso, eles andam juntos aí, filosofia e religião. Uma tem que ir no Shraddha, né? Shraddha os rituais que a gente faz para os antepassados, isso é Shraddha. Então, você vai lá, você faz uma cerimônia de fogo, você, né, canta mantras, você oferece um alimento, uma coisa assim. Então você pensa assim, então quando o Krishna ele fala Derinoismin Jatadehe Kumara Jalvana Jara Tatadehantara Prapitidira Statra Namukanti, ou seja, que a alma passa, né, da infância para a juventude, para a velhice, ela muda de corpo, né? Ou seja, a alma ela tá mudando de corpo, mesmo a gente corporificado, a gente entendeu que a gente está mudando, trocando o corpo, né? Agora, quando a gente pensa quando você abandona o corpo, a alma ela tem que aceitar outro corpo, isso é uma lei, não é uma coisa, não quero, a alma falar, não quero aceitar outro corpo, não quero não. Não, não tem isso não. Você tem que aceitar outro corpo. É uma lei, como a lei da gravidade, né? Se você subir no telhado e você pular, você fala, não, eu quero sair voando. Não, não tem como, você vai cair, vai se esborrachar, porque é a lei da gravidade. Existe uma lei que atrai todos os corpos, né, para o centro da Terra, uma coisa assim. Então, aí você fala assim, então para que eu tenho que fazer cerimônia de Shraddha, que é tão importante na cultura védica, né? Porque os antepassados, assim, ou seja, quando você pensa assim, pode ser que eles não estejam corporificados. Assim, eles têm um corpo, sim, porque é um corpo de fantasma. Assim, eles assumiram um corpo de fantasma, isso pode acontecer, né? E nesse corpo de fantasma eles estão sofrendo muito. Ou seja, não é que o fantasma está feliz. Não, o fantasma não está infeliz, não. O fantasminha camarada, né? Tinha até um quadrinho, eu lembro. Assim, é o Gasparzinho. Assim. Não é assim que ele tá lá. Ele tá sofrendo, não tem como. Então, se ele sofre, ainda que ele tá ele aceitou um corpo, só que não é um corpo nem de animal. Ou seja, claro que o fantasma ele tá aí e ele tem um corpo sutil e ele tem uma consciência até superior que o do animal. Claro, tem. Por exemplo, o fantasma ele sabe as coisas que estão acontecendo, ele tem uma memória, ele tem uma lembrança de tudo que aconteceu, né? Ele assumiu outro corpo, mas ele não tem, como ele é um corpo sutil, o Antakarana, né? Ou seja, ele tem aí o Linga Sharira, melhor dizer, ou seja, ele tem o seu corpo sutil, só que ele agora porque ele não está corporificado grosseiramente, ele não consegue desfrutar, né, com o corpo dele. Assim, então ele acaba desfrutando com o corpo de outras pessoas. Então isso acontece, né? E ele pode estar numa posição assim de muito sofrimento. Pode estar num planeta fantasma, ou seja, existem muitas possibilidades. Mas o fato é que ele não continuou, ele não está reencarnando, entende? Esse é o ponto. Se ele não tá reencarnando, ele está sofrendo. Imagina, não ter corpo é uma coisa muito ruim, assim, um corpo grosseiro. Então ele precisa ter esse corpo. Então ele está nesse corpo sutil, sofrendo muito, está num limbo, né, uma coisa assim. E por mais que ele desfrute, por mais que ele faça algumas coisas assim diferentes, sei lá, ele está numa posição assim chata. Então, se você não faz cerimônias de tirada para ele vai permanecer assim. Ele não vai ter nenhuma ajuda. Se você é um devoto, você não precisa se preocupar com isso. Não precisa, um devoto não se preocupa com isso. É simplesmente cantar o santo nome, os seus antepassados, e quando ele fala antepassados aí, são antepassados que estão numa situação dificultosa. Por exemplo, você tem um antepassado, e ele já encarnou, ele já continuou, então realmente ele não vai ter essa ligação. Quando ele fala a influência dos antepassados, né, por isso a gente está até estudando um verso aí, que fala, né, que você não tem dívida com os antepassados, você pratica o Bhakti, tá vendo?
Devarshi Bhutapta, né? Nrinam, Ninam, Pitrinam. O verso a gente está estudando ainda. Mas o verso ele fala isso, que você não tem assim, dívida com os seus antepassados, porque na realidade você está endividado com os seus antepassados, de certa maneira. Imagina, seu pai, sua mãe, quem te deu a semente, né? Quem gerou você? Pai, mãe, assim? O avô é a avó porque geraram o pai e a mãe, então você tem uma dívida. E eles deixaram alguma herança. Isso é bom, isso pode ser que não deixaram nada, mas a herança que eles deixaram é essa herança genética. De repente você tem o nariz do seu avô, tipo assim, uma coisa assim, né? Aí você tem o cabelo da sua avó, uma coisa, você vê isso. A gente vê isso fisicamente. Mas o corpo humano, ou seja, que é tão poderoso aí, né, para a gente alcançar a liberação, você tem devido aos seus antepassados. Isso é fato. Agora, e aí existe essa dívida. Se você não paga essa dívida, e aí, ou seja, eles estão no corpo sutil ainda, eles vão ficar bravos com você. Aí eles vêm perturbar você, é uma coisa assim. História de alma penada. Mas não é isso, o que que é? É que é uma influência karmática, que você não está fazendo nada, você não dá nenhuma homenagem a ele. Na cultura cristã é diferente, né? Diferente, não existe isso, né? Existe, mas mesmo assim tem uma missa de sétimo dia, a pessoa vai lá, faz o velório, é uma coisa assim, né? Uma honra aos mortos, né? Isso em toda cultura tem. Toda cultura vai ter uma certa cerimônia aí para você honrar os mortos, né? Os mortos. Mas os antepassados, eles devem ser honrados de uma maneira assim com mais ímpeto, porque senão você vai ter problema, né? Então por isso a gente faz cerimônia de Shraddha. O devoto ele pode até fazer cerimônia de Shraddha, ele pode fazer para estimular a fé nas pessoas. Na nossa cultura aqui, ou seja, a gente não tem essa influência de ficar fazendo cerimônia de Shraddha, a gente não faz isso, né? Primeiro que não é o nosso costume, assim, a gente não tá isso nosso sangue, sei lá. E depois também a gente tem essa crença que por você cantar o Mahamantra, eles já estão sendo beneficiados, então você não precisa fazer. Então quando a gente fala de antepassados, essas pessoas que não conseguiram nas estações Vaishnavas, Lilas Vaishnavas, em 1923, Prabhupada Bhaktisiddhanta foi convidado para a instalação das deidades, né, de Sitaram, Lakshmana, Hanuman, em uma vila nas colinas perto de Madhepur. Então, o que é isso? A instalação das deidades, esse é o prana pratishta, quando você invoca, né, as divindades para poderem estar dentro das deidades. Então, nós não adoramos ídolos, né? Nós não adoramos ícones ou imagens assim sem sentido. A gente faz quando a gente adora, você tem que fazer o prana pratishta, que é como prana significa vida, ar, uma coisa assim, né? E pratishta, tishta significa posição. Você precisa dar posição para a deidade, né? Ou seja, você precisa, no caso, né, nosso, né, invocar que Krishna venha e que Krishna possa estar dentro da deidade. Então você faz umas cerimônias, canta mantras, enfim. E se não se fez isso, a Krishna não vai estar na deidade? Não, depende. Por exemplo, se você dá um banho, né? Se você começa a adorar a deidade, você faz uma bexiga nela, dá um banho à deidade e começa a adorar a deidade, equivale o seu prana pratishta também. É uma maneira de você entender que a deidade está instalada simplesmente por esse banho e a vontade de você adorar a deidade, se você está cumprindo, né? Por exemplo, o pujari acorda às 2 da manhã para estar 4h15 lá com as oferendas. Quando ele toca o búzio lá, faz o guru puja, depois vai adorar a deidade, isso já significa o quê? Que antes disso teve vários procedimentos, né? Ele cantou mantras para acordar a deidade, preparou um doce, uma coisa assim. Isso é adoração de deidade. Quando você adora a deidade ela já se instala, né? E aí ele estava falando que... e claro, também existe também o desejo do Vaishnava. Se o Vaishnava tem um desejo que as deidades sejam instaladas, elas também já vão estar, né? Então aí ele está falando dessas deidades, né, que iam ser instaladas. Os habitantes da província tinham muita fé em Rama, né? Rama é uma das encarnações de Krishna, ou seja, Ramachandra, né? Mas não tinham tanta fé em Krishna, né? Isso acontece
muito na Índia, né? Ou seja, em algumas partes, né? Krishna, por quê? Porque Ramachandra ele é Mairada Purusha, né? Mairada Vada. Ele tem um caminho assim de muita majestade, assim, de muita etiqueta, né? Ele segue seguidor assim da etiqueta do Dharma. Já Krishna, não. Krishna, imagina Krishna, ele rouba manteiga, ele mente. Krishna faz tantas coisas estranhas assim. Ele namora um monte de meninas. Então, Krishna é uma coisa assim que as pessoas às vezes não gostam muito. E Rama já é mais fácil você ter um gosto por Rama nesse sentido, porque é mais religioso, mais dharmático, né? Sendo que Rama ou seja, sendo que Krishna é mais elevado que Rama, a gente sabe disso, né? Mas as pessoas muitas vezes têm mais fé em Rama do que em Krishna, e basicamente por causa disso, né? E em Chaitanya Mahaprabhu eles não tinham fé nenhuma. Mahaprabhu também é uma encarnação de Krishna, ou seja, é o próprio Krishna na realidade, né? E é mais difícil para as pessoas também acreditarem em Mahaprabhu. Imagina, uma pessoa que nasceu na Bengala 500 anos atrás, que agora eles acham que é Deus, para eles pode ser uma coisa assim um pouco estranha, né? Embora respeitassem Prabhupada Siddhanta como um devoto, eles tinham pouco interesse em sua mensagem, né? Claro que Prabhupada Siddhanta ele só falava de Krishna, de Krishna. Às vezes quando ele pegava um artigo para dar uma revisada, um artigo do devoto, que algum devoto havia escrito, ele pegava o artigo e ele queria saber quantas vezes o devoto falou o nome de Krishna no artigo. Falou 20 vezes, 10 vezes. Ele falou assim, não, então, aí para saber se o artigo era bom ou não, ele pensava, quanto mais o devoto fala o nome de Krishna no artigo, melhor vai ser o artigo. Essa era a ideia dele, ele é bem fanático com Krishna, Prabhupada Siddhanta, né? Enquanto ele palestrava numa casa, chegou a notícia que um sobrinho pequeno do anfitrião havia caído em uma fogueira cerimonial no local da instalação, ou seja, eles estavam fazendo a instalação, e aí se faz uma fogueira, né, que é como um yagna, né, bota o fogo ali, e o menino caiu lá, né, em meio a gritos, né, e todo mundo estava gritando, e Prabhupada, ele, de uma forma muito plácida, assim, ele falou, onde há Harikata, não há nada de ruim pode acontecer, ele falou. Eles ficaram surpresos ao ver a criança chegar até eles, né? Sorrindo completamente ilesa. Após esse incidente, a população local levou o Prabhupada mais a sério. Ou seja, porque o Prabhupada realmente era muito poderoso. Ou seja, então quando ele estava proferindo o Harikata, ou seja, então o Harikata era como uma maneira de proteger todo mundo, né? Ou seja, o Harikata ele protege, porque realmente é assim. Quando você fala Harikata, quando você canta o santo nome, então aí existe uma egrégora de proteção mesmo, né? Então por isso é importante entender esse ponto, né? Onde as pessoas desenvolveram fé por um tipo de milagre que o Prabhupada Bhaktisiddhanta fez, né? Ele manifestou um milagre e eles acabaram levando. Vamos lá, com os fantasmas. O que acontece com eles, na verdade? Eles têm um planeta para eles? Tem um planeta para eles, né? Que é o planetas fantasmas, assim como a gente pode dizer, né? Até os espíritas falam isso, né? Quando eles falam nosso lar é mais ou menos o que eles estão falando, né? É como um planeta fantasma onde eles estão ali. Mas também eles ficam aqui nesse plano material, né? Que para onde eles vão? Eles ficam aqui, eles ficam na nossa casa, eles estão do nosso lado. Por exemplo, agora aqui a gente está dando Harikata, tem vários aqui, tenho certeza. A gente não vê, mas eles estão aqui, né? Então, porque eles são sutis, nós não conseguimos percebê-los, assim, com a nossa visão. Tem pessoas que conseguem perceber, tem uma certa facilidade para isso, né? Mas eles estão no plano material mesmo. Só que eles não têm um corpo grosseiro. Então, quando eles vão para os planetas, os fantasmas, né, para essa região, uma região onde só tem, tipo assim, onde tá só fantasma, os espíritos falam nosso lar,
ali já entende-se que é como se fosse um hospital, mais ou menos assim, onde eles vão ser ajudados, porque na realidade para eles é difícil, como eu falei, é um karma pesado ser um fantasma, não é uma coisa muito agradável ser fantasma, e aí ali eles vão ser como, existem certos fantasmas, né, que ajudam outros, ou seja, certos espíritos que ajudam outros, se a gente vê, sei lá, eles vão pregar para eles vão ajudá-los, né? Agora, então, quanto mais eles se desprendem desse plano material, melhor. Mas, na maioria das vezes, eles ficam muito nesse plano material. Tipo assim, a pessoa é fantasma, ela se tornou fantasma, geralmente há dois motivos. Ou por quê? Ela é muito pecaminosa, assim, muito pecaminosa, ou teve, isso é um karma que ela tem que pagar, ou ela tem, ou é como muito apego à matéria, então ela tem apego à casa, apego à família, excessivamente ela tem que ficar como fantasma, porque ela não consegue se desapegar das coisas materiais. E também tem um aspecto também que às vezes, isso devido ao karma também, uma morte muito violenta, uma morte que a pessoa realmente não está esperando, isso também pode a tornar um fantasma. Mas na realidade a gente não tem como saber isso muito ao certo. A gente só está dando eu falando um pouquinho do que as escrituras falam, mas uma pessoa que está com um fantasma no mundo material, ela vai ter mais problemas assim, do que essas que estão nesses planetas fantasmas, né? Porque elas estão muito mais conectadas à matéria, conectadas a tudo aquilo que elas viveram, experienciaram, né? Então, por isso, é muito, muito importante a gente realmente praticar, né, o Bhakti, né, cantar o Santo Nome, né, no caso, para que esses fantasmas eles possam ser beneficiados, né? Por exemplo, a gente tem muitas histórias assim, né? Uma vez, por exemplo, teve um fantasma que foi era num local assim que tinha um fantasma muito poderoso, né? E aí, quando fala fantasma mais poderoso, é que eles adquirem certos poderes mesmo, assim, no sentido de eles fazerem mover as coisas, né? Fazer barulho, né? Você já viu isso, né? Arrastar corrente, né? Mas é assim, tipo assim, você tem alguns barulhos, alguma coisa assim, as coisas que se movem, né? Isso é devido à influência dos fantasmas, né? Claro, eles também podem influenciar a vida das pessoas, assim, entrar na pessoa, como aí se fala de possessões, né? Eles entram nas pessoas e as pessoas começam a falar. Outro dia eu vi isso, assim, eu vi isso, uma menina, imagina, que era vizinha nossa, faz um tempo, e ela tinha esse problema, né? Então, de repente, ela saía na rua falando vários idiomas, assim, e a voz grossa, assim, uma menina, assim, de 10 anos, uma coisa absurda, assim, e tinha uma força incrível nesse momento, era uma coisa, e ela não aceitava comunhão, e tentaram muitas coisas, né, exorcizar a menina, tentaram muitas coisas, de psicólogo para psicólogo, sei lá, até que foi num centro espírita, lá não sei aonde que ela foi, que conseguiram tirar esse fantasma dela, imagina, então é uma coisa que acontece mesmo, né? Então eles ficam muito corporificados aqui, ou seja, eles ficam muito no mundo, nesse plano material. Se eles têm uma misericórdia, eles podem ir para o planeta onde eles vão ser mais como tratados, assim a gente pode dizer, né? Como vão ser como aconselhados, né? A entender, eles vão fazer eles entenderem que eles não têm que ficar muito conectado ao plano material, tem que já se desapegar, né? Então isso pode acontecer. Então, tanto eles estão aqui, nesse plano material, como também eles estão nesses planetas de fantasma, né? Uma pessoa adquirir outro corpo, né, é diferente, né? Ou seja, porque ela praticamente ela está quebrando esse elo, essa ligação que ela tem com você, né? Porque imagina quantos milhões de antepassados você teria, não é verdade? Muitas encarnações, então como é isso, né? A gente pensa assim, nossa, os antepassados, mas, por exemplo, na outra vida você teve outro pai, outra mãe, outro avô, outra avó. Em 100 vidas antes, você teve várias avós, vários avós, pais e mães. Então é difícil que eles todos possam ter uma conexão com você, não tem jeito. Então, quando o antepassado ele adquire um corpo assim grosseiro, né? Aí acabou essa conexão, assim, acabou, assim, certamente acabou.
Agora, claro, você beneficia esses antepassados, né, quando a gente fala, vai beneficiar gerações de antepassados, né? Então, por exemplo, se você pratica o Bhakti, né, os antepassados, por exemplo, quando você praticou o Bhakti, a influência do seu Bhakti vai influenciar nos seus antepassados, assim, diretos, né? Ainda que eles sejam corporificados, né? Então, por exemplo, uma pessoa foi lá, você tem um antepassado e ele encarnou em alguém lá, ou seja, isso não, tem um corpo lá em outro país, outra família, uma coisa assim, e ele está sendo beneficiado com isso também, ou seja, é, ele continua sendo beneficiado com o poder do seu Bhakti, né? Porque se o Bhakti é capaz de, uma pessoa, sei lá, ela vai liberando, né, as suas gerações. Quando fala liberando as suas gerações, o poder do Bhakti em liberar as gerações de antepassados, né? Inclusive as gerações futuras também, né? Da sua descendência, ou seja, de onde você está praticando Bhakti. Então, por agora, nessa vida você praticou Bhakti, está praticando muito Bhakti, e você está ganhando Sukriti, mérito espiritual, você vai ajudar os antepassados que têm essa conexão com a sua encarnação agora, né? Ainda que eles estejam corporificados, em certo sentido. Mesmo que eles estiverem corporificados, essa ajuda vai. Você não precisa ficar orando para eles. Assim, não tem, a melhor oração é cantar o Santo Nome. Canta o Santo Nome, pratica o Bhakti, e eles já vão estar beneficiados. Né? Não que eles precisam. Claro, como eu falei, se eles não estão corporificados, o maior benefício para eles é sair dessa situação. Esse é o maior benefício que eles podem alcançar, né? E depois, ou seja, ter uma oportunidade de ter um corpo, né? Seja ele qual for, que é melhor do que estar sem corpo grosseiro, né? Então, sim, você vai beneficiar os antepassados, mesmo que eles estejam corporificados, pela prática do Bhakti, desde que exista essa conexão mesmo, senão não daria certo, né? Você praticar o Bhakti e beneficiar antepassados de outras vidas que você também. Essas são os acharyas aqui. Todos eles são mestres e nós somos servos, né? Temos que entrar na terra onde tudo é nosso mestre. Ou seja, qual é a qualificação que nós precisamos? Nós precisamos de rendição, né? Anukulyasha Shankalpaha Pratikulyasha Varjanam, né? Isso é o início. Você precisa rejeitar o que é desfavorável, aceitar o que é favorável, né? Gopitrit Varanam Tata é entender que Krishna ele vai te manter, né? Rakshish Vishvasu ele vai te proteger. Você precisa ter humildade, você precisa entregar-se a esse processo. Esse é o plano da rendição. Então, se você se você tem vontade de praticar o Bhakti de maneira séria, você precisa se render. Você precisa construir a sua casa nos pilares da rendição. Esse que a gente falou, são esses 6 pilares aí. Então, realmente, lá você não vai ter que exercitar tanto o seu cérebro, assim, não tem como, você não precisa disso, né? Você não é ali na morada divina, ou seja, no plano espiritual, você não precisa ser tão intelectual, não é necessário. Claro, a sua intelectualidade ela vai te ajudar até certo ponto, mas ali você precisa colocar a mão na massa, como a gente fala, você precisa servir, né? E realmente entendendo que todos são mais inteligentes que nós. É isso que nós temos que pensar. Que por isso que a nossa inteligência ela não vai funcionar nesse plano. No plano da devoção, no plano da entrega, no plano onde você está mais interessado em dar do que receber, né? Nesse plano o trabalho servil é necessário, como as golpes, por exemplo. As golpes, você pode ver as golpes. As golpes estão sempre cozinhando para Krishna. Se diz que as mãos de Radharani, né, estão sempre molhadas. Imagina? Sempre molhadas, porque ela não sai da cozinha.
Radharani é excelente cozinheira. Tudo que ela cozinha para Krishna, né? Isso vai agradar muito Krishna. Ou seja, na verdade, ela tem uma bênção, né? Tudo que ela cozinha se torna muito, muito saboroso e nutritivo e aumenta a duração de vida de Krishna. Imagina? Então a gente vai entender que a própria o próprio serviço, né, o serviço nos leva a essa conexão. Então, na realidade, é uma terra mais de escravidão, onde você realmente se torna escravo. E você se torna escravo sem se sentir escravo, né? Que você está se sentindo escravo. Você se tornou escravo porque realmente isso foi o que o requisito, né? O pré-requisito para você entrar nessa plataforma, né? Como o Cristo ele fala, né? Bhaktaman abhijananti, né? Javam jastyasmita tuaha, tyakta deham purnanta, vishatetat anantaram. Ou seja, você se torna, você vai participar da minha família, por quê? Porque você realmente acaba, você está com esse sentimento. Você me conhece através do amor. E quando você ama, você não tem outra posição a não ser almejar a. Já. Então, Passa Bhakti Bibudo Bodai Chamaraj. Ele fala, né? Devido aos nossos desejos mundanos desfavoráveis, não temos competência para receber a misericórdia diretamente de Krishna, né? Ou seja, porque o nosso coração está muito sujo, Krishna não vai estar num coração tão sujo assim. Então a gente e ele não vai também escutar as nossas orações, né? Não adianta, a gente precisa do Guru, a gente precisa do Vaishnava, né? Por isso, Guru Vaishnava Bhagavan, Tinerasmarana, Roy, Vigna Vinashana, Shri Roy, Nijavantita Purana. Ou seja, você, por meditar, né, no Guru, nos Vaishnavas, em Bhagavan, você acaba. E aí ele coloca esses três, imagina que ele não falou só Bhagavan. Ele fala Guru Vaishnava, Bhagavan. Bhagavan vem até por último aí. Então você vai, por você meditar nesses três aspectos, todos os obstáculos da sua vida espiritual eles são removidos e tudo auspicioso vai acontecer. Então, na realidade, meditar, a gente precisa meditar no Guru, a gente precisa da misericórdia do Guru, que se manifesta através, a misericórdia de Krishna, que se manifesta através do Guru. Então, se diz que essa misericórdia ela é condensada no nosso próprio Guru, a gente precisa entender isso, né? Ou seja, se você adora o Guru, você automaticamente está satisfazendo a Krishna. Se você não adora o Guru, Krishna fica insatisfeito com você. Por isso a gente entende a importância do Guru através dessa conexão que nós temos, né? Ou seja, porque o Guru ele está te dando a capacidade de se conectar com Krishna. Então o Guru ele é poderoso nesse sentido. Ele está dando para você a oportunidade de conexão. Sem ele você não teria conexão com Krishna. Sem ele o seu serviço não pode chegar a Krishna. Então você precisa desse agente, você precisa de uma pessoa que leve o seu serviço a Krishna. E essa pessoa, ela está aí, ela é a figura do Guru. Por isso que as escrituras falam, não existe diferença entre o Guru e Krishna. Guru Krishna Rupa Rana Shasera Pramane, Guru Rupa Krishna Kripa Kare Bhakta Gane. Então não tem diferença entre o Guru e Krishna. As escrituras estão falando. Os Shastras estão dizendo isso. E nós temos que acreditar. Ou seja, que ele está enviando os seus representantes. Né? E quando ele envia o seu representante, ou seja, Krishna ele tá dotando o seu representante de uma possibilidade, ou seja, uma potência que esse representante tem de estabelecer a conexão. Então, por isso se diz que Krishna escolhe os seus representantes, né? Ele vai escolher. E porque a gente não tem a capacidade realmente de visualizar Krishna, de entender Krishna, então a gente precisa dessa ajuda do plano, esse agente do plano superior, que nos mostra, né, quem é Krishna, que nos mostra essa conexão que nós temos com ele, né? Então através dessa misericórdia, da misericórdia de Krishna, vindo
pelo guru, chegando aí nesse canal fidedigno, que nós vamos alcançar a perfeição da nossa vida. Então, por isso a gente sempre ora pela misericórdia do guru. A gente sempre ora pela misericórdia dos Vaishnavas. Está aqui na biografia de Prabhupada Siddhanta. Ele está falando dessa visão equivocada, né? Desses estudiosos, até que acreditavam que o Shruti era muito mais poderoso que o Smriti e que você não precisava do Smriti. O Smriti era somente uma invenção mental, algo que não tinha valia para você, para o conhecimento védico. Mas, na realidade, os acharyas, né, como a gente falou de Jiva Goswami, Baladeva Vidyabhushana, eles deram muita importância aos smritis também, ou seja, aquilo que é recordado, né? Então, por exemplo, escrituras como os Puranas, Itihasas, né? Que são escrituras que contam mais histórias, por exemplo, como o Mahabharata, o Ramayana. Então, essas escrituras são muito importantes para você entender o Shruti. Então, o Smriti, ele vem ele está trazendo, né, um aporte muito, muito incrível, né? Então, inclusive entre os Gaudias Vaishnavas também está acontecendo isso. Eles consideravam que os Upanishads, do Vedanta Sutra, né, uma especulação impessoal e, portanto, portanto, não acima, mas abaixo do seu nível de realização. Isso era uma coisa assim, muito grave, ou seja, que na realidade quando você pega os Upanishads, né, você vai ver que ele não traz assim um conceito pessoal. Isso é verdade, né? Assim, muitos dos Upanishads eles têm um aspecto impessoal, mas isso está preparando as pessoas, né? Ou seja, é uma preparação para que as pessoas saiam do plano de Atma, ou seja, do plano de Aham Brahmasmi, ou seja, você entender que você é espírito, para um plano num plano de devoção, né, suprema, onde você está disposto a entregar mais, ou seja, entregar o seu coração a um ser supremo, a um ser que realmente cria, controla tudo, ou seja, que realmente é a fonte, né, da nossa vida, né? Então, ele está dizendo que, por exemplo, haviam certos Gaudias Vaishnavas que eles só estavam preocupados em discutir lilas, ou seja, passatempos, né? Eles não estudavam o Tattva, né? Por exemplo, mesmo o Cesar Maharaj, ele explica, né? Ele gostava muito do Chaitanya Charitamrita, era o livro, assim, tipo, como a gente pode dizer, favorito de Cesar Maharaj, né? Por quê? Porque ele falava, nesse livro tem muito Tattva, e tem também lila, né? É uma coisa assim muito, muito incrível, né? Essa literatura, o Chaitanya Charitamrita. Já no Chaitanya Bhagavata, por exemplo, ele falava, isso é um livro só de lila, só de histórias, não tem nenhum tato. Então, a gente entende o quê? Que você precisa ter o tato, se estabelecer no tato, para depois você poder alcançar o bhava, né? Então, o bhava ele vem dessa instalação do tato na sua vida. Isso é isso que ele dizia, né? Então havia muita controvérsia ali, né? O Govinda Bhasya, por exemplo, que foi essa compilação de Baladeva Vidyabhushana, ele não foi respeitado, né? As pessoas não davam importância a isso. Imagina, o Govinda Bhasya é o nosso Vedanta Sutra, é o comentário do nosso Vedanta Sutra. Então, ele foi escrito por Baladeva Vidyabhushana sob a inspiração de Govinda Ji mesmo, da deidade, né? De Sirada Govinda, imagina, lá em Jaipur. Então, e eles não levavam muito a sério, eles não estavam dando importância a isso, né? Por exemplo, os acharyas anteriores eles deram muita importância ao chamado Bhagavata, por quê? O chamado Bhagavata é o nosso Purana imaculado, é na realidade o fruto maduro da árvore do conhecimento védico, e é também o comentário, é um comentário estendido do Gayatri Mantra, imagina,
Isso é chamado Bhagavata, né? Então as escrituras falam isso. E quando Vyasadeva ele fala o chamado Bhagavata, né? Imagina, para Shukadeva Goswami, né? E isso se expande, né? Ou seja, na verdade, Vyasadeva está fazendo uma expansão do chamado Bhagavata. Ele já considera o chamado Bhagavata como comentário natural do nosso Vedanta Sutra. Então, por isso também os Vaishnavas eles não davam muita importância a comentários, a fazer um comentário do Vedanta Sutra. Depois aconteceu na figura de Baladeva Vidabhushana, e mesmo assim muitos não estavam respeitando isso, né? Então, na realidade, Prabhupada Siddhanta, o que ele está falando é o seguinte, é que existem muito engano, é uma selva de confusões quando a gente pega as escrituras, quando a gente pega esses comentários, né, o conhecimento da literatura védica, né? Então, na realidade, se você ficar só nessa discussão filosófica, você não vai conseguir os benefícios, né, que se espera do Jnana. Então, o Jnana ele é somente um apoio, é somente um aporte para que você continue praticando a vida espiritual. Do Jnana, o Jnana ele vai te levar ao Vijnana, ou seja, do Jnana, do conhecimento, você vai ser estimulado a entrar na prática. Se você entende dessa maneira, então tudo vai dar certo. Agora, se a gente fica só especulando das escrituras, e a gente não chega a um denominador comum, se você tem Madhurya, você tem uma relação de Madhurya com Krishna, quando você estabelece seu Staibhava, então ou você está em Madhura Rasa ou você está em Shakya Rasa. Assim, tipo assim, na verdade essas duas raças assim que são predominantes na nossa Gaudiya, né? No Gaudiya Vaishnavismo, na nossa Sampradaya, Shakya e Madhura. Ou você é um amigo de Krishna, ou você é um amante. Agora tem o Priyanarma Shaka. Os Priyanarma Shakas, eles é como se fosse uma mistura aí. Ou seja, por quê? Porque eles, apesar de eles não estarem lá na dança da raça com Krishna, eles não estarem desfrutando das golpes, assim, participando, né, desse passatempo de desfrute de Krishna com as golpes, eles estão dormindo e sonhando com isso, então eles sonham tudo que está acontecendo lá, devido a essa conexão que eles têm com Krishna, ou eles também acabam indo lá e ficam do lado de fora. E aí eles sabem tudo que está acontecendo também. Então, e claro, eles ajudam Krishna a experimentar esse Madhura Rasa. Então, o Shakya Rasa como um apoio, né? Então, esse sentimento assim meio de mescla de Madhura com Shakya pode existir, assim, um pouco, né? Agora, por exemplo, Madhura não vai se mesclar com Vatsalya, não tem jeito. Eles não são compatíveis, são duas raças que são incompatíveis. Por quê? Mãe Yashoda jamais, ela não quer que Krishna, nunca que ele se encontre com esposa de outros homens, de outros homens, no meio da noite, na calada da noite. Ela não quer isso, de jeito nenhum. Ela quer que Krishna esteja ali dormindo, porque o Vatsalya é um sentimento que ela tem, né, por Krishna. Ela quer amamentar Krishna, ela quer que Krishna coma. Imagina quando Krishna volta da floresta, assim, depois de estar pastoreando, né, as vacas, ele sai, chega no final, ela vê uns arranhãozinhos em Krishna, ela fala: nossa, meu menino, meu filho, o que está acontecendo na floresta? Você te machucou. E aí os vaqueirinhos rindo, assim, porque realmente ela falou: nossa, se ela soubesse o tanto de demônios aí que ele está matando, tudo que ele está fazendo, ela desmaiaria, né? Então, na verdade, Shakya Rasa é um aporte para Madhura Rasa. Vatsalya é incompatível. Dasya, sim, você sempre você pode ter isso, né, como uma raça primária. Você pode ter uma servidão, né? Só que esse Dasya ele gera ele não gera intimidade, né? Então, por exemplo, nós vamos ter Dasya no Gaura Lila. No Gaura Lila você se situa como Dasya, como um servo, né, de Mahaprabhu, como um servo do Panchatattva, ou servo, né, e como servo você pode depois desenvolver as suas melosidades assim de Shakya ou Madhurya.
Mas o Dácia, ele também, quando tem muita reverência, não dá, né? Por exemplo, o Shakya, ele pode ter um Shakya, Shakyarasa assim, mais puro, né? Isso acontece em Vrindavana, onde os vaqueirinhos eles não têm nenhum respeito por Cristo, estão fazendo piada com Cristo o tempo todo, não estão nem aí, como, né? É diferente, por exemplo, desse Shakya, né? Shankhu, né, que fala Shankhu, esse Shakya que é misturado com reverências, por isso se diz que Arjuna, por exemplo, é o Purisambanda, é um amigo de Krishna da cidade, né? Ou seja, é como ele tem essa relação com Krishna na cidade. Arjuna é assim. E Arjuna ele não tem, ou seja, ele não tem, ele não pode para brindar, não tem elegibilidade para brindar, porque ele tem muito respeito por Krishna, né? Claro, tem amizade também, mas tem muito respeito. Então, quando você coloca Dácia com Madhurya, também não vai funcionar. Então, assim, o que vai funcionar ali, a gente entende, né? Se vai funcionar mesmo. E você pode. É o Shakya, o Shakya, um pouco de Shakya com Madhurya, isso pode acontecer. Priyanarama Shakya, isso acontece, né? Mas mesmo assim, a Madhurya deles é muito limitado também, ou seja, até certo ponto, né? Ou seja, eles estão mais como um aporte, não como algo que está